Bom dia, pessoal. Aqui quem vos fala é o Danilo. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com todo mundo. Iremos fazer uma análise do nosso dólar, né? Tendo como premissa aquela análise que já foi feita já com os pontos traçados, acredito que há 2 semanas atrás, quando o preço veio nessa região, em que no estudo identificamos a questão da região de uma linha de canal, o preço trabalhando em um canal de alta, e que foi citado a questão das zonas de liquidez, sendo que foi falado que se o preço, se houvesse, né, defesa por parte dos compradores, por parte da demanda nessa região, por ter o vácuo de liquidez nessa área, o preço teria que correr, e o preço correu, subiu uma semana inteira, né, e na segunda e essa semana ficou um pouco travado, né. É de se frisar aqui, novamente, a questão das zonas de liquidez, ou seja, regiões de oferta e demanda, em que há uma grande briga por parte de compradores e vendedores, a liquidez é maior, as operações nesses níveis ficam até um pouco melhor, um pouco mais protegida e até então assertiva, lembrando que o mercado é soberano, aqui a gente ao menos especula a questão da probabilidade, vem da questão do payoff e outros fatores, né? Não apenas o gráfico, mas tendo por base apenas a questão da oferta e demanda das zonas de onde há uma maior liquidez e onde o preço tende a correr, por quê? Porque se aquela zona de maior liquidez é uma zona onde há um maior interesse, né? Pode notar que essa região aqui, ó, esse vácuo de preço, onde na semana passada o preço correu, subiu, não tem interesse. É notório aqui através do VP, né, do Volume Profile, e ver quando o preço chega a um patamar de uma região onde há uma maior liquidez, ele tenta romper, né, mas a defesa é notório aqui, ó, um volume comprador, através do volume dentro identificamos uma forte agressão compradora, porém o preço não consegue vencer essa região. Por quê? Porque, ó, se formos observar, os vendedores, se deixar passar dessa região, notem o declínio que há, a falta de interesse que há a partir daí. Por isso que quem certamente operou vendido, um grande player, que operou vendido e certamente seu stop está acima dessa região aqui, como forma de proteção, né? Ele defendeu essa região. E também a defesa, por quê? Porque se formos olhar, pessoal, tem que se atentar também a todos os outros fatores, tipo rolagem do contrato semana que vem. Por isso que se formos olhar a questão de ontem, né, as bolsas globais, o cenário macro, tudo caindo, tinha tudo para o quê? Para o dólar vir a porrar para cima. Porém, o dólar abriu num gap de alta, né? Mas veio e voltou à região de briga. O dólar voltou para essa região, né? Aí você vê, se formos olhar apenas o gráfico, né, ou apenas o cenário macro, sem entender a questão das regiões onde há uma maior liquidez, onde há um maior interesse por parte tanto da oferta como da demanda, operaríamos às cegas, né? E o que acontece? O preço voltou para essa região porque semana que vem é uma semana decisiva, rolagem de contrato. O contrato do dólar futuro rola semana que vem. A rolagem, o último dia de cada mês, entendeu? O vencimento do contrato. Aí, ou seja, isso é muito importante. Porque imagina o player que vem montando posição, se bem que muitos institucionais, muitos players, eles rolam e só fazem mudar a questão do contrato. Mas é um dia muito volátil, um dia muito interessante a questão da rolagem do dólar. Então aqui, ontem, gap de alta, tinha tudo para vir atingir outros patamares, porém o mercado veio e caiu. Por quê? Não há interesse, ainda não há interesse nessa região, não há interesse. Imagina o player que vem montando posição dessa região aqui. O mercado vem, corrige, né?
e acontece esse evento aí, essa ansiedade, né, que paira aí, esse medo que paira de forma global, referente à questão de uma nova cepa do coronavírus, né, ou até mesmo crises que venham a ser até questões bélicas, né, a questão da Rússia com a Ucrânia, a questão da Etiópia, ou seja, são vários fatores. Porém, se formos observar, o player que começou a montar a posição aqui e vem carregando o preço, ele certamente compra, vende, compra, vende, compra, vende o quê? Para que ele não piore seu preço médio, porque a partir do momento que quanto mais alto ele compra o preço, o ativo, mais o seu preço médio piora. Aí o indivíduo vai ter interesse de comprar nessa região? Ele não vai, ele vai esperar o mercado fazer um respiro. Ó, o mercado vem buscar essa região do 3,5, 3,9, do 3,0, entendeu? Porque aí para ele fica mais interessante. Em topo, quem compra é o vendedor quando está enrolado, tem que estopar a posição. Em fundo, quem vende é o comprador para estopar a sua posição. Porque não faz sentido, não tem lógica. Aí se formos esmiuçar essa questão aqui da oferta e demanda, olhando por áreas, se formos olhar outra lei, né, do Wyckoff, a questão do esforço e resultado, podemos notar que o quê? Olha o esforço que os players tiveram nesse dia, um grande volume comprador, porém o preço não rompeu essa região, ou seja, teve muito esforço, porém pouco resultado. O mercado fechou praticamente onde abriu. Se formos olhar o padrão de candle aí, diria até que é um doji. Ou seja, houve muito esforço, porém pouco resultado. Aí o comprador sente, ele tem um feeling em saber que essa região é a região onde vai haver muita proteção, onde os ursinhos descem da montanha para vir defender essa região. Não é à toa, prova disso é ontem. Né? Prova disso é ontem. O mercado tinha tudo, se formos observar. Mas se fôssemos olhar apenas a questão da análise gráfica, poderíamos colocar aqui uma projeção de FIBO, que o preço veio fazer um pullback na região e bererê. Pessoal, é interessante, FIBO eu uso, porém você tem que ver o seguinte. O carro-chefe, diria eu, se é que há algum no mercado, é oferta e demanda. Porque para você comprar, alguém tem que vender. Para você vender, alguém tem que comprar. Ou seja, sempre tem que haver a contraparte. E aqui, nessa região, se formos olhar, o interesse é menor. Como o interesse é menor, não faz sentido o indivíduo vir carregando essa posição, chegar aqui e bater, digamos que, sei lá, comprar e arrastar o preço até topo, até R$ 6, sei lá. Sim, ele vai vender para quem depois? Aí vai fazer aquele movimento típico que ocorre. O preço vem, vai lá, não encontra, vem, não encontra interesse, vem, fecha isso aqui. Ou seja, um player só tentou mover o preço, como não houve interesse, né? Não houve a questão da oferta nessa região, o preço vem, retorna e cai. E ele piora o médio ainda mais dele, ainda por cima. Né? Estejamos atentos a isso. Uma coisa que eu sempre olho é a questão da oferta e demanda, causa, esforço e resultado, e a causa e efeito. Se formos olhar, a causa que está tendo aqui é o quê? Uma defesa por parte dos vendedores. O efeito, posteriormente, seria o quê? Seria uma correção, graficamente falando. Vai acontecer? Não sabemos. E o efeito, quando ocorre, ele é proporcional à causa. Se está tendo muita defesa por parte dos vendedores aqui, entendeu? Uma causa com muita defesa, o efeito também será forte. Ou seja, teremos uma correçãozinha vindo mais ou menos buscar uma região de preço justo, que diria que seria, digamos que interessante, pegar 50% dessa região, que seria esse fundinho aqui. No mais, pessoal, é isso. Agradeço a todos aí. Quem gostar, dá o like aí, comenta, sugestões, críticas. Estamos aqui para aprender e para evoluir. Valeu, pessoal.